Eram seres quase perfeitos, distantes da nossa realidade, como se nunca tivessem sentido medo, dúvida ou fraqueza. Mas e se eu te dissesse que, por trás das imagens douradas e dos vitrais coloridos, existem histórias de dor, escolhas difíceis e até segredos que ficaram escondidos por séculos? Isso muda tudo, não muda? A verdade é que os santos não nasceram santos. Eram homens e mulheres de carne e osso que choraram, falharam, se arrependeram e se levantaram novamente. Eram pessoas comuns, muitas vezes improváveis, que carregavam feridas, limitações e até contradições. E ainda assim, foi justamente no meio dessas fragilidades que a luz da fé brilhou com mais força. É nesse contraste entre a humanidade falha e a graça divina que mora o verdadeiro mistério da santidade. E talvez essa seja a parte que mais nos toca. Perceber que a santidade não está distante de nós, escondida apenas em altares intocáveis ou em livros antigos, mas se manifesta no chão da vida real, onde enfrentamos lutas internas, decisões difíceis e dores que ninguém vê. Os santos não foram super-heróis da fé, mas testemunhas de que o impossível pode acontecer quando alguém decide confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Ao longo da história, muitos deles não foram reconhecidos pela igreja de imediato. Alguns foram perseguidos, incompreendidos, até rejeitados antes de se tornarem símbolos de devoção. Isso nos mostra que a verdade sobre os santos não é tão simples quanto parece. Há camadas ocultas, episódios pouco contados e momentos em que a fé popular falou mais alto do que as autoridades. É aqui que o mistério começa a se revelar. Por trás das narrativas oficiais, existem histórias vivas, cheias de humanidade, coragem e contradições. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Vamos juntos mergulhar nesse universo de revelações, desvendando aquilo que quase nunca é dito nos púlpitos ou nas aulas de catequese. Vamos descobrir como a fé popular moldou a memória dos santos, como milagres e sinais foram interpretados ao longo dos séculos e, principalmente, o que essas histórias escondidas podem ensinar para a nossa vida espiritual hoje. Antes de continuarmos essa jornada, quero pedir algo simples, mas muito importante. Se você já sentiu curiosidade sobre quem realmente foram os santos, se em algum momento você se perguntou se a história que você ouviu era toda a verdade, então este vídeo é para você. Curta agora mesmo, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E me conta aqui nos comentários, você já se decepcionou ou se surpreendeu ao descobrir algo que não te contaram sobre a fé? Quero muito ler o que você pensa. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, porque esse é só o começo. Há muitas verdades ocultas que precisamos revelar juntos e você não pode ficar de fora dessa caminhada. Quando pensamos nos santos da igreja, quase sempre a primeira imagem que surge na nossa mente é a de pessoas perfeitas, intocáveis, como se nunca tivessem errado ou sequer sentido as dores que nós sentimos no dia a dia. A tradição e os relatos populares muitas vezes nos levaram a enxergar esses homens e mulheres como figuras de vitrais coloridos, sempre sorridentes, sempre serenos, sempre acima das tentações que afligem os mortais comuns. É como se tivessem nascido com um brilho especial que os separava do resto da humanidade. Mas será que foi mesmo assim? Ou será que essa imagem idealizada é apenas parte da história, uma versão emoldurada para inspirar, mas que deixou de lado a carne, o suor, as lágrimas e as contradições que tornaram cada um deles profundamente humano? Imagine uma criança ouvindo a vida de um santo narrada pela primeira vez. Ela ouve sobre milagres impressionantes, sobre gestos de bondade sobrenatural, sobre coragem diante da morte, e cresce acreditando que ser santo significa nunca errar, nunca fraquejar, nunca sentir medo. Essa crença se fixa na mente e no coração. A santidade é para poucos,
Para aqueles que já nasceram diferentes, predestinados, quantos de nós não crescemos assim, olhando para os santos como se fossem estrelas inalcançáveis no céu? E ao mesmo tempo, quantas vezes isso nos fez sentir que nós nunca poderíamos ser como eles? Essa distância entre o ideal contado e a realidade vivida pode ter afastado muita gente da fé, porque parecia impossível estar à altura de tamanha perfeição. No entanto, quando olhamos mais fundo, quando começamos a explorar as histórias menos conhecidas e até os detalhes esquecidos, percebemos que essa imagem de perfeição absoluta não corresponde à realidade. Os santos não foram anjos disfarçados de seres humanos. Eles tiveram falhas, enfrentaram dúvidas e, em alguns casos, cometeram erros que hoje poderiam até nos chocar. Alguns tiveram temperamentos explosivos, outros viveram crises interiores intensas e muitos passaram por momentos de desânimo tão profundos que pensaram em desistir. E é exatamente isso que torna suas histórias ainda mais poderosas. Porque se a graça de Deus foi capaz de agir em meio a tanta fraqueza, então também pode agir em nós. Mas por que será que essa face humana foi, em tantos casos, escondida? Talvez porque, durante séculos, a Igreja tenha preferido exaltar o lado luminoso da vida dos santos, para que eles servissem como exemplo e inspiração incontestável. E sem dúvida, isso teve o seu papel. Mas ao esconder suas fragilidades, criou-se um abismo entre eles e nós, como se fossem quase personagens de um conto distante, em vez de testemunhas vivas de que a santidade pode brotar em qualquer coração sincero. Quando entendemos isso, a nossa relação com os santos muda. Eles deixam de ser figuras de pedra e se tornam companheiros de caminhada. Pessoas que nos mostram que a fé não elimina a luta, mas dá sentido a ela. Pense, por exemplo, em quantas vezes você ouviu apenas a versão romantizada da vida de alguém considerado santo. Normalmente, ouvimos sobre os milagres, sobre os gestos de caridade e sobre a coragem diante da morte. Mas pouco se fala das noites de lágrimas, das tentações interiores, dos conflitos que viveram antes de se tornarem aquilo que a história consagrou. E justamente nesses detalhes omitidos está a força que pode transformar a nossa fé, porque, ao ver que eles também sentiram o peso da vida, reconhecemos que não estamos sozinhos em nossas batalhas diárias. É nesse ponto que surge uma reflexão poderosa. Se a santidade foi possível para pessoas cheias de limitações, será que não é possível também para mim e para você? Essa pergunta mexe com o coração, porque destrói o mito de que a santidade é privilégio de alguns poucos escolhidos. A verdade é que a santidade é chamada para todos, e os santos que admiramos tanto não são estátuas de perfeição, mas testemunhos vivos de transformação. Essa mudança de perspectiva não só aproxima, mas também inspira. Se eles conseguiram, mesmo em meio às quedas, eu também posso lutar para viver a fé de forma autêntica. Agora, talvez você esteja pensando, por que então nunca ouvimos essas partes da história? Por que durante tanto tempo as falhas foram escondidas e só as vitórias mostradas? Essa pergunta é essencial para compreendermos como a memória dos santos foi construída ao longo dos séculos e como a devoção popular muitas vezes enxergava mais fundo do que os registros oficiais. Há algo de revelador nesse contraste entre o que foi contado e o que foi silenciado. E aqui está o convite. Ao longo desta jornada, vamos juntos explorar não apenas as histórias bonitas e inspiradoras, mas também os aspectos que revelam a humanidade dos santos. Vamos enxergá-los não como ídolos perfeitos, mas como pessoas reais que nos ensinam que a graça de Deus não se manifesta apenas no extraordinário, mas também no ordinário da vida, no silêncio das lutas escondidas, na perseverança diante das fraquezas. Se essa ideia já está mexendo com você, se em algum momento da sua vida você também acreditou que santidade era algo distante e inalcançável,
Eu quero que você escreva nos comentários uma frase simples, mas cheia de significado. A santidade é para mim também. Essa declaração não é apenas um gesto de engajamento, mas uma forma de assumir para si mesmo que a história dos santos não é uma fábula distante, mas um espelho que nos mostra possibilidades reais para a nossa própria caminhada de fé. Desde cedo aprendemos que os santos foram proclamados pela Igreja como modelos de fé, mas raramente nos explicaram como esse processo realmente acontece. Para muitos, a canonização parece algo quase mágico. Uma pessoa morre, sua fama de santidade cresce e em pouco tempo ela é reconhecida oficialmente como alguém digno de veneração. Mas será que é assim tão simples? A verdade é que, por trás das belas cerimônias e dos discursos inspiradores, existe um caminho complexo, cheio de critérios, interesses e até disputas que poucas pessoas conhecem. Nos primeiros séculos do cristianismo, não havia um processo formal. Os santos eram reconhecidos pelo povo. Eram homens e mulheres que haviam dado testemunho radical de sua fé, muitas vezes derramando o próprio sangue no martírio. O reconhecimento vinha de baixo para cima. Comunidades inteiras guardavam a memória de alguém que havia vivido com coragem e entrega, e essa memória era transmitida como herança espiritual. A devoção popular tinha tanta força que muitas vezes a igreja não podia ignorá-la. Era o clamor do povo que transformava pessoas comuns em símbolos de fé eterna. Com o passar do tempo, porém, a igreja começou a perceber que precisava organizar esse processo. Havia histórias exageradas, lendas misturadas à realidade e até casos de pessoas que foram veneradas sem terem realmente vivido uma vida de santidade. Foi aí que surgiram as regras e os tribunais para analisar cada caso. Os milagres passaram a ser investigados com rigor, a vida do candidato estudada em detalhes e testemunhas eram ouvidas para confirmar se aquela pessoa havia, de fato, vivido em fidelidade ao Evangelho. Isso trouxe seriedade, mas também abriu espaço para algo que muitas vezes não é dito. Os processos não eram apenas espirituais, mas também influenciados por questões políticas, sociais e até econômicas. Quantos santos foram canonizados porque sua figura reforçava a identidade de uma região, de uma ordem religiosa ou até de um movimento dentro da própria igreja? Quantos demoraram séculos para serem reconhecidos porque havia resistência de grupos poderosos? É forte pensar nisso, mas é necessário. A santidade não se resume ao selo oficial da canonização. Existem santos ocultos, santos não proclamados, pessoas que viveram vidas de entrega e que nunca terão seu nome estampado em uma festa litúrgica. E, no entanto, para Deus, sua fé foi tão preciosa quanto a dos mais conhecidos. Esse contraste entre a santidade reconhecida oficialmente e a santidade vivida no anonimato mexe com a nossa visão. Faz a gente perceber que a igreja, ao longo da história, muitas vezes procurou equilibrar devoção e controle. De um lado, havia o desejo de dar ao povo exemplos de fé. De outro, havia o medo de deixar que qualquer devoção popular crescesse sem discernimento. Esse equilíbrio nem sempre foi perfeito, e justamente nesse espaço surgem histórias impressionantes de santos que quase foram esquecidos, de causas que ficaram séculos paradas, ou de milagres contestados. E o mais surpreendente é que mesmo diante de toda essa complexidade, a fé do povo nunca deixou de florescer. Enquanto os processos se arrastavam em tribunais e escritórios, multidões continuavam acendendo velas, rezando, pedindo intercessão. Isso mostra algo profundo. Mais do que documentos ou decretos, a santidade verdadeira sempre foi reconhecida pela vida transformada das pessoas que testemunharam aquela fé. O povo enxergava algo que não podia ser contido em regras. Agora,
Eu quero que você pense comigo. Quantas vezes nós mesmos não colocamos a santidade em uma caixa, acreditando que ela precisa ser validada por alguém, quando na verdade ela pode estar acontecendo ao nosso lado? Talvez na vida de uma mãe que ora pelos filhos todas as noites, de um trabalhador que mantém sua fé mesmo em meio às dificuldades, ou de alguém que luta em silêncio contra seus próprios limites, mas não deixa de confiar em Deus. Isso também é santidade, mesmo que nunca receba o título de oficial. Se essa ideia já tocou algo no seu coração, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários uma frase que declare essa verdade poderosa. A santidade não depende de títulos. Escrevendo isso, você não apenas reforça essa mensagem em sua vida, mas também ajuda outras pessoas que vão ler a perceber que a fé é maior do que qualquer reconhecimento humano. Quando pensamos em santos, a primeira ideia que vem à mente é a de pessoas perfeitas, seres que nunca erraram, nunca se desviaram, que nasceram prontos para a glória. Mas a verdade é que muitos santos foram profundamente humanos, cheios de falhas, temperamentos difíceis e até escolhas que, vistas de fora, poderiam parecer contrárias àquilo que imaginamos como um modelo de fé. E é justamente isso que torna suas histórias tão transformadoras. A santidade não foi fruto de uma perfeição inata, mas de uma entrega diária, marcada por quedas e recomeços. Um exemplo claro é o de São Pedro. Ele não apenas negou Jesus 3 vezes em uma das horas mais sombrias da história, como também foi impulsivo, inconstante e, em alguns momentos, até medroso. No entanto, foi justamente esse homem falho que se tornou a pedra fundamental da igreja. Pedro não foi escolhido por ser perfeito, mas porque aprendeu a confiar mais na graça do que em si mesmo. Isso nos mostra que a santidade não nasce da ausência de erros, mas da capacidade de se levantar e seguir adiante, mesmo depois de cair. Outro caso marcante é o de Santo Agostinho. Antes de se converter, viveu uma juventude intensa, marcada por paixões, busca pelo prazer e até envolvimento com doutrinas contrárias à fé cristã. Ele mesmo, em suas confissões, não escondeu sua vida turbulenta, seus desejos desordenados e suas dúvidas intelectuais. E foi justamente essa caminhada, cheia de contradições, que o levou a compreender a profundidade da graça de Deus. Agostinho não se tornou santo apesar de seu passado, mas porque deixou que a misericórdia de Deus transformasse esse passado em testemunho. E poderíamos citar ainda São Francisco de Assis, que nasceu em uma família rica e gastava seu tempo com festas e vaidades antes de se render ao chamado radical da pobreza. Ou Santa Teresa d'Ávila, que enfrentou longos períodos de aridez espiritual e confusão interior antes de se tornar um ícone da vida mística. Esses exemplos deixam claro que os santos não foram estátuas de mármore sem rachaduras. Eles foram gente como a gente que carregaram suas falhas, mas não deixaram que elas fossem o ponto final de sua história. Essa dimensão humana é o que mais aproxima os santos de nós. Porque se eles fossem perfeitos desde o início, o que suas vidas teriam a nos ensinar? Seriam exemplos distantes, inalcançáveis, quase irreais. Mas quando descobrimos que eles também sentiram medo, dúvida, orgulho, desejo, raiva e fraqueza, algo dentro de nós desperta. Percebemos que a santidade é possível mesmo com as nossas limitações. E mais, que talvez seja justamente nelas que a graça de Deus se manifesta com mais força. E aqui surge uma provocação. Quantas vezes você já pensou que não pode ser santo porque tem fraquezas demais? Quantas vezes acreditou que a sua vida nunca poderia se parecer com a de um santo porque você não consegue ser perfeito? Essa é uma mentira que precisa ser quebrada. Os santos não foram canonizados por nunca terem errado, mas porque permitiram que cada erro se tornasse um caminho de retorno para Deus. Essa é a grande revelação. A santidade é uma estrada feita de quedas e recomeços,
não de uma linha reta sem falhas. Por isso, quando olhamos para a vida deles, não devemos apenas admirar os milagres, as virtudes e as vitórias, mas também enxergar as fraquezas, porque são nelas que encontramos um reflexo de nós mesmos. E é nesse reflexo que a fé ganha sentido. Porque se a graça foi capaz de transformar pessoas tão imperfeitas em luzes para o mundo, ela também pode transformar a minha vida e a sua. Se essa verdade falou com você, eu quero que escreva aqui, nos comentários: até nas quedas Deus me levanta. Essa frase é uma forma de declarar que você acredita no mesmo poder que agiu na vida de Pedro, Agostinho, Francisco e tantos outros. O poder que transforma falhas em testemunho e fraquezas em força. Quando falamos sobre santos, geralmente ouvimos sempre as mesmas histórias. Os milagres mais impressionantes, os gestos de coragem diante da perseguição, as frases marcantes que ficaram para sempre na tradição. Mas o que quase nunca nos contam são os episódios ocultos, os detalhes deixados de lado, os capítulos que não entraram nos livros oficiais ou que foram suavizados para manter uma imagem idealizada. E é justamente nessas partes escondidas que muitas vezes encontramos a essência mais verdadeira da santidade. Imagine a surpresa de descobrir que alguns santos foram perseguidos não apenas por governos pagãos ou inimigos da fé, mas também dentro da própria igreja. Muitos deles foram criticados, mal interpretados e até rejeitados por líderes religiosos de sua época. Santo Inácio de Loyola, por exemplo, fundador da Companhia de Jesus, chegou a ser investigado pela Inquisição por causa de seus métodos espirituais inovadores. Santa Joana d'Arc foi condenada injustamente como herege por autoridades eclesiásticas, mesmo sendo movida por uma fé profunda que mais tarde a colocaria entre os maiores símbolos de coragem cristã. Essas histórias nos mostram que a santidade não é sempre reconhecida de imediato. Muitas vezes, ela nasce em meio à incompreensão e até à rejeição. Outro ponto pouco contado é o quanto a vida de muitos santos foi marcada por sofrimento silencioso, que raramente aparece nos relatos oficiais. Quantos deles viveram doenças dolorosas, perseguições dentro da própria comunidade ou longos anos de solidão? Santa Bernadette, a jovem vidente de Lourdes, após as aparições, foi relegada ao esquecimento, vivendo uma vida de enfermidade em um convento, sem jamais desfrutar do prestígio que sua visão poderia ter trazido. O brilho de suas experiências foi seguido por uma existência escondida, quase apagada, mas cheia de fé silenciosa. E há ainda as histórias que parecem contradizer o que imaginamos sobre santidade. Há santos que tiveram personalidades fortes, difíceis, que enfrentaram duras críticas por seu modo de agir. Santa Catarina de Sena, por exemplo, não hesitava em confrontar papas e líderes de sua época quando percebia que a igreja estava se desviando do caminho do Evangelho. Sua ousadia escandalizava muitos, mas foi justamente essa coragem que a tornou um dos maiores nomes da espiritualidade cristã. Esses relatos escondidos revelam algo fundamental. A santidade não é feita de uma vida perfeita e tranquila, mas de uma luta constante, de escolhas dolorosas e até de incompreensões que aos olhos humanos poderiam parecer fracasso. Os santos não foram poupados de crises, de conflitos e de sofrimentos, mas encontraram na fé uma força capaz de dar sentido até às situações mais injustas. Agora, pense comigo. Quantas dessas histórias você já tinha ouvido? Quantas vezes você só conheceu o lado glorioso dos santos sem imaginar os bastidores de dor, rejeição e luta? Quando nos deparamos com esses detalhes, percebemos que a santidade não é uma estrada pavimentada de vitórias, mas um caminho cheio de pedras, onde cada passo exigiu coragem e perseverança. Isso não apenas nos aproxima dos santos, mas também nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios,
sabendo que eles também passaram por momentos em que tudo parecia escuro. E talvez esse seja o maior segredo escondido. A verdadeira grandeza dos santos não está apenas nos milagres que realizaram ou nas honras que receberam, mas na fidelidade que mantiveram mesmo quando ninguém os aplaudia, mesmo quando eram rejeitados ou esquecidos. É nesse silêncio, nesse anonimato e até na injustiça que a santidade se revela mais pura. Se essa revelação mexeu com você, eu quero que você escreva aqui nos comentários uma frase simbólica: até no oculto, Deus vê. Essa frase é mais do que palavras. É uma declaração de fé, de que a nossa vida, mesmo nos momentos em que ninguém reconhece o que fazemos, está diante dos olhos de Deus, que valoriza cada gesto de entrega e cada passo de fidelidade. Existe um aspecto fascinante na história dos santos, que raramente é contado em voz alta. Muitos deles não foram reconhecidos primeiro pela igreja, mas pelo povo. Antes de decretos oficiais, antes de processos de canonização, havia multidões que, movidas pela fé, já veneravam homens e mulheres comuns como exemplos de santidade. Era a devoção popular que criava, sustentava e espalhava a memória dos santos, transformando suas vidas em inspiração viva muito antes de qualquer reconhecimento formal. Pense em como isso acontecia. Alguém morria dando testemunho de fé, às vezes de maneira trágica, às vezes em silêncio, mas sua vida deixava marcas tão fortes que o povo não conseguia esquecer. As pessoas iam até seu túmulo, acendiam velas, rezavam, contavam suas histórias de boca em boca. E o que começava como uma devoção simples, espontânea, logo se tornava um movimento imenso de fé coletiva. Era como se a própria comunidade proclamasse: este homem, esta mulher, foi um verdadeiro santo entre nós. Um exemplo poderoso é o de São Sebastião. Soldado do Império Romano, martirizado por sua fé, tornou-se rapidamente objeto de devoção popular. O povo o via como intercessor em tempos de peste e doenças, e a força dessa devoção foi tão grande que atravessou séculos. Outro caso é o de São Francisco de Assis. Sua vida de pobreza radical e amor pelos pobres e pela criação tocou de tal forma o coração do povo que antes mesmo de qualquer reconhecimento oficial, ele já era chamado de santo nas ruas de Assis. Esse movimento nos mostra algo profundo. A santidade não precisa de decretos para ser real. Quando uma vida reflete o amor de Cristo de maneira tão intensa que transforma aqueles que estão ao redor, o povo reconhece e proclama. E muitas vezes foi justamente esse clamor popular que pressionou a igreja a investigar, a reconhecer e a oficializar aquilo que já ardia no coração das pessoas simples. Isso revela também uma verdade espiritual poderosa. A fé do povo tem um olhar sensível para aquilo que realmente importa. Enquanto os líderes muitas vezes se prendiam a discussões teológicas ou critérios formais, o povo enxergava o essencial: a vida transformada, o testemunho vivo, o eco da presença de Deus em alguém comum. Essa devoção espontânea mostra que a fé não se alimenta apenas de doutrinas, mas também de experiência, de contato real com a santidade encarnada no dia a dia. E talvez aqui esteja uma das maiores provas de que a santidade não é inalcançável. Porque se o povo via em pessoas simples, camponeses, mães, trabalhadores, jovens, sinais tão claros de Deus, isso significa que a santidade floresce onde há entrega sincera, não importa a posição social ou religiosa. Essa percepção popular é um convite para nós. Será que também não estamos cercados de vidas que carregam marcas de santidade, mas que passam despercebidas porque não têm títulos ou reconhecimento oficial? Agora imagine a força disso em nossa vida prática.
Quantas vezes já ouvimos histórias de pessoas simples da nossa família, vizinhos ou amigos, que mesmo em meio a grandes dificuldades, mantiveram a fé viva e influenciaram gerações. Talvez nunca sejam chamadas de santos nos altares, mas já são lembradas como testemunhas de fé. Isso é o poder da devoção popular. Enxergar santidade onde ela realmente está, no ordinário que se transforma em extraordinário pela força da fé. E aqui eu quero te fazer um convite. Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários uma frase que carregue essa verdade. O povo reconhece a santidade. Essa declaração é uma forma de honrar não apenas os santos oficiais da igreja, mas também aqueles que silenciosamente deixaram marcas eternas de fé e esperança em nossas vidas. Um dos pontos que mais desperta fascínio nas histórias dos santos são os milagres. Para muitos, eles são a prova incontestável da ação divina. Para outros, um mistério difícil de compreender. O fato é que, em praticamente todas as biografias dos santos, encontramos relatos de curas inexplicáveis, visões extraordinárias ou acontecimentos que desafiam a lógica humana. Mas o que esses milagres realmente significam? Seriam eles apenas sinais sobrenaturais ou também mensagens profundas sobre a força da fé? Quando pensamos em milagres, é comum imaginar cenas grandiosas, alguém gravemente doente que se levanta, uma multidão alimentada por um gesto simples, uma tempestade que se acalma após a oração. E, de fato, muitos milagres atribuídos aos santos são desse tipo, impressionantes, difíceis de negar. Mas há também milagres discretos, quase imperceptíveis, que não chamam as multidões, mas transformam corações. Às vezes, o maior milagre não é a cura física, mas a capacidade de alguém manter a esperança no meio da dor. Não é a multiplicação visível dos pães, mas a partilha silenciosa que impede que alguém passe fome. E aqui está um detalhe que quase nunca é lembrado. Para a igreja, os milagres não são apenas fenômenos extraordinários, mas sinais da presença de Deus atuando através da fé. Por isso, nos processos de canonização, eles têm um papel central, mas não como espetáculo, e sim como confirmação de que aquela vida foi instrumento da graça divina. No entanto, mesmo nesse aspecto, a devoção popular sempre teve um olhar particular. Para o povo, muitas vezes, o milagre não precisava de explicação científica ou de aprovação oficial. Bastava a experiência pessoal de ter sido tocado, ajudado, transformado pela intercessão de um santo. Esse contraste entre o olhar oficial e a fé popular nos ensina algo profundo. A pergunta: foi milagre ou coincidência? Talvez nunca seja respondida com clareza, mas no fim, o que importa não é a comprovação, e sim o impacto que esses acontecimentos geram. Quando alguém se ajoelha diante de uma imagem, pede uma graça e recebe paz no coração, mesmo sem mudança imediata. Na situação externa, isso também é milagre, porque o maior mistério não é a suspensão das leis da natureza, mas a transformação do espírito humano diante de algo maior do que ele. E talvez aqui esteja o maior convite que os santos nos fazem: não nos fixarmos apenas no milagre visível, mas entendermos o sinal escondido por trás dele. Quando uma cura acontece, não é apenas o corpo que é restaurado, mas a fé que é renovada. Quando um perigo é afastado, não é apenas a vida física que é preservada, mas a certeza de que não caminhamos sozinhos. Os milagres, em sua essência, não são feitos para impressionar, mas para apontar para algo maior. O amor de Deus que age discretamente ou de forma grandiosa no meio da nossa história. Agora, pense por um instante: quantas vezes você já viveu algo que para os outros poderia parecer apenas coincidência, mas para você foi claramente um sinal da mão de Deus? Quantas vezes pequenas coisas,
Uma palavra, um encontro, uma providência inesperada mudaram completamente a direção da sua vida. Talvez não estejam escritas em nenhum processo oficial de canonização, mas esses milagres pessoais também são marcas da presença divina. E aqui vai o convite. Se você acredita que já experimentou um milagre, seja ele grande ou pequeno, escreva nos comentários uma frase de fé. Eu vivi o meu milagre. Essa partilha não apenas fortalece a sua fé, mas pode ser a centelha que renova a esperança de alguém que está assistindo agora e precisa acreditar que Deus ainda age. Depois de ouvir tantas histórias de coragem, milagres, perseguições e até falhas humanas, surge uma pergunta inevitável. Afinal, o que une todos os santos? Qual é a mensagem central que eles deixam, atravessando séculos e culturas, para chegar até nós hoje? Porque apesar de viverem em contextos diferentes, alguns em tempos de impérios cruéis, outros em conventos silenciosos, outros ainda nas ruas pobres de cidades agitadas, existe um fio invisível que costura todas essas vidas e as transforma em testemunho. E esse fio não é a perfeição, não é a ausência de pecado, não é a grandeza de feitos extraordinários. O que realmente une todos os santos é a entrega radical. É a decisão firme, às vezes tomada em lágrimas e suor, de colocar Deus acima de tudo, mesmo quando isso custava a própria vida, o conforto ou os sonhos pessoais. Eles entenderam algo que muitas vezes nós esquecemos, que a verdadeira santidade não está em parecer, mas em viver, não em se destacar diante dos homens, mas em permanecer fiel diante de Deus. Veja como isso é poderoso. São Francisco de Assis, com sua pobreza radical, nos lembra que a felicidade não está em possuir, mas em se esvaziar para amar. Santa Teresa de Calcutá nos ensina que o amor mais verdadeiro não precisa de palco, mas se revela nas ruas, nos leitos de dor, no cuidado com os invisíveis. São João Paulo II mostrou ao mundo que a fé pode se manter firme mesmo diante da doença e que a dor do corpo não apaga o brilho da alma. Cada um deles, à sua maneira, repetiu a mesma mensagem. Vale a pena entregar-se totalmente a Deus. E talvez seja isso que mais nos emociona quando ouvimos falar dos santos. Eles não nos dizem apenas, admire-me, mas venha comigo. Eles não estão em altares para serem intocáveis, mas para apontar um caminho possível, um caminho que exige renúncia, sim, mas que é marcado por uma alegria que o mundo não pode dar. A mensagem central deles é um convite à transformação, uma provocação silenciosa que ecoa em nosso coração. E você, até onde está disposto a ir por sua fé? E aqui está uma verdade que precisamos carregar. Os santos não foram apenas exemplos do passado. Eles continuam sendo faróis. No presente, luzes que nos lembram que é possível viver a fé de forma concreta no cotidiano. Porque, no fundo, a mensagem deles não é sobre eles mesmos, mas sobre o Deus que agiu em suas vidas. É sobre a graça que transforma o comum em extraordinário, o frágil em forte, o medroso em corajoso. Talvez seja por isso que, mesmo em tempos de tantas dúvidas e crises, as pessoas ainda buscam inspiração nos santos, porque suas vidas nos lembram que a fé não é teoria, mas prática. Não é apenas oração no silêncio, mas também ação no mundo. Não é fuga, mas entrega. Essa é a essência que une todos eles. Mostrar que viver para Deus é o maior chamado e que a santidade não é uma exceção para poucos, mas uma possibilidade para todos. E eu quero te deixar uma pergunta que pode mexer com o seu coração. Se os santos deixaram como herança esse convite à entrega total, o que você faria hoje se decidisse viver sua fé com a mesma coragem? Essa reflexão é o primeiro passo para trazer a mensagem deles para a sua própria vida. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários uma frase simbólica. Eu escolho viver para Deus. Essa declaração não é apenas um gesto de engajamento,
mas uma forma de assumir publicamente que a mensagem central dos santos também ecoa em sua caminhada. Ao longo da história, a Igreja sempre apresentou os santos como exemplos de fé, coragem e entrega. Mas, ao mesmo tempo, existe um ponto essencial que ela nunca quis que fosse esquecido. Os santos não são adorados. Eles não ocupam o lugar de Deus, não substituem Cristo e não são intermediários independentes da vontade divina. Eles são, acima de tudo, testemunhas. E essa distinção é fundamental. A Igreja sempre fez questão de repetir que os santos são modelos, amigos espirituais, intercessores, mas não deuses. Essa é uma linha que, embora pareça clara, ao longo dos séculos muitas vezes foi confundida pelo coração popular. Quantas vezes as pessoas, na dor ou no desespero, acabaram tratando os santos como se fossem a fonte última do milagre, esquecendo-se de que eles mesmos sempre apontaram para Cristo. Os santos jamais quiseram a glória para si. Pelo contrário, suas vidas foram marcadas por um desejo profundo de desaparecer para que apenas Deus fosse exaltado. E talvez seja por isso que a Igreja insiste tanto nesse ponto. Porque se esquecermos que os santos são sinais que apontam para algo maior, corremos o risco de transformar o caminho da fé em idolatria. E idolatria não é apenas adorar imagens, mas também colocar nossa confiança absoluta em alguém ou em algo que não é Deus. Os santos nos lembram que toda vitória, todo milagre, toda inspiração vem da fonte suprema que é Cristo. Eles são setas que indicam a direção, mas não são o destino final. Esse cuidado da Igreja, no fundo, também é um gesto de amor. É como uma voz que nos alerta: não perca o foco, porque ao olhar para os santos, o objetivo não é apenas admirá-los, mas enxergar através deles a beleza do próprio Evangelho. Eles foram janelas abertas para a graça de Deus, não muros que bloqueiam a luz. Por isso, cada vez que acendemos uma vela, fazemos uma oração ou lembramos da história de um santo, precisamos ter em mente que tudo isso é um caminho que nos conduz ao coração de Cristo. E há ainda outro ponto que a Igreja não quer que você esqueça. A santidade não está reservada a figuras de altar. Não é um privilégio de alguns escolhidos do passado, mas um chamado para todos nós. Quando a Igreja proclama alguém santo, ela não está dizendo: olhem para alguém que nunca mais vocês vão alcançar. Está dizendo: aqui está a prova de que é possível viver para Deus de forma plena, mesmo com fraquezas humanas. Essa é a lição que não pode ser perdida. A santidade é acessível, concreta e está ao alcance daqueles que têm coragem de se entregar totalmente. Agora, pense por um momento. Quantas vezes você já admirou um santo como se fosse um ser distante, inalcançável, e não como um irmão que trilhou a mesma estrada que nós podemos trilhar? Esse é o ponto essencial que precisamos resgatar. O que a Igreja quer que nunca esqueçamos é que os santos não estão acima de nós, mas ao nosso lado, intercedendo, inspirando, encorajando, apontando sempre para a mesma fonte, o amor de Deus que nunca falha. E aqui eu quero te deixar um convite muito especial. Se essa verdade já tocou o seu coração, escreva nos comentários uma frase de fé e de lembrança: toda santidade vem de Deus. Essa frase simples reforça o que os santos viveram, o que a Igreja nos recorda e o que nunca podemos esquecer: que tudo começa e termina nele. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada. Depois de percorrermos as histórias ocultas, os milagres, as falhas humanas e a coragem inabalável dos santos, fica uma verdade clara: a santidade não é um pedestal distante, mas um caminho vivo, trilhado por pessoas comuns que decidiram confiar em Deus até o fim. A maior revelação que podemos tirar é que os santos não estão apenas nos altares das igrejas, mas também no chão da vida, nos gestos silenciosos de amor,
nas escolhas difíceis que fazemos em meio à dor, nas pequenas entregas do dia a dia. E aqui está a pergunta que ecoa dentro de cada coração. Se eles conseguiram, por que nós não poderíamos também? Eles não nasceram prontos, não viveram sem lutas, não foram poupados de sofrimentos. Mas mesmo assim, escolheram viver com fé, mesmo quando tudo parecia contrário. Isso significa que você também pode, que eu também posso, que todos nós, com nossas quedas e recomeços, podemos escrever uma história marcada pela luz da graça. A verdadeira santidade não é feita apenas de milagres espetaculares ou de feitos extraordinários. Ela nasce no silêncio, na perseverança, na fé que resiste quando ninguém está olhando. É por isso que os santos nos inspiram tanto, porque eles provam que o impossível pode se tornar possível quando decidimos viver com Deus em primeiro lugar. E agora, diante de tudo o que ouvimos, o convite é pessoal. Não se trata apenas de admirar os santos, mas de deixar que a vida deles provoque uma mudança na sua vida. E se a verdadeira santidade não estiver apenas nos altares, mas também no modo como você trata a sua família, como enfrenta suas lutas, como decide não desistir, mesmo quando está cansado, essa é a grande virada. Perceber que você também pode ser sinal de fé, esperança e amor no mundo em que vive. Se essa mensagem falou com você, eu quero te pedir 3 coisas muito simples, mas que fazem toda a diferença. Primeiro, deixe o seu like agora, para que essa palavra chegue a mais pessoas que também precisam redescobrir a verdade sobre os santos. Segundo, escreva aqui nos comentários uma frase de fé que será como um selo espiritual neste vídeo. Declare: eu escolho viver a santidade. Essa frase vai fortalecer o seu coração e, ao mesmo tempo, inspirar quem passar por aqui. E terceiro, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal, porque essa é apenas uma das muitas revelações que vamos compartilhar juntos. E antes de você sair, quero te dizer, o próximo vídeo já está esperando por você aqui, na tela. E nele vamos mergulhar ainda mais fundo em uma verdade que pode transformar a sua visão da fé. Clique. Continue essa jornada e permita que a palavra e os testemunhos da história toquem ainda mais a sua vida.